Perdoe. Perdoe porque você não vai aguentar muito tempo. Perdoe porque é necessário perdoar. Perdoe porque Deus te deu não só a graça, mas a capacidade de perdoar. Quantas vezes somos feridos? Quantas vezes não ferimos? Quantas vezes adiamos o momento? Quantas vezes relutamos em pensar? Quantas vezes tudo que nós queremos, tudo que nós insistimos em não perdoar? Nos agarramos à mágoa, nos agarramos ao momento, nos agarramos àquilo, quando na verdade não percebemos que estamos encarcerados, prisioneiros de nós mesmos, prisioneiros de um sentimento, prisioneiros de um momento, prisioneiros de uma dor. Quando diz a palavra de Deus, quando o Senhor Jesus, do alto daquela cruz, nos perdoou. Diz a palavra de Deus que Ele diz: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Repito, Pai, perdoa-lhes. E a palavra de Deus nos conta que certo homem tinha alguém endividado, tinha um servo com dívidas com ele. E esse homem foi e mandou prender aquele outro servo dele, e ele rogou por misericórdia, rogou pela família, rogou que perdoasse, que ele fosse livre, daquela situação. Nos conta a palavra de Deus que o Senhor dele, movido de compaixão, sim, perdoou. Em seguida, saí dali. Aquele homem encontrou outro conservo, outra pessoa que trabalhava para ele, aquele que foi perdoado, e ele também tinha dívida com ele. Só que ele não perdoou, ele não conseguiu perdoar, ele mandou prendê-lo, aquele a quem devia. E diz a palavra de Deus que quando o Senhor dele chegou, do primeiro servo, disse: você que foi perdoado não devia perdoar? Quem citou isso, quem diz isso é Jesus Cristo. Quem nos conta essa parábola foi aquele que mais perdoou. Então, eu e você fomos perdoados. Ninguém recebeu maior perdão do que nós que conhecemos Jesus Cristo. Não há ninguém na face da terra que perdoa mais do que Jesus Cristo. E eu e você que recebemos perdão, não devíamos perdoar? Eu e você que recebemos graça, não deveríamos distribuí-la? Eu e você que recebemos vida, não deveríamos espalhar? Sabe, eu não sei se você é cristão ou não, e agora eu me pergunto sim, se você é cristão ou não, lhe pergunto. Porque sim, se você não é cristão, é mais difícil entender o perdão. Se você não é cristão, é muito dolorido perdoar. E mesmo se você for cristão, às vezes você vê aquela situação e não há perdão para você. Mas a palavra de Deus diz também, o seu Pedro chegou, Pedro todo, entre aspas, esperto, dizendo: Senhor, quantas vezes se deve perdoar? Até 7 vezes eu devo perdoar o meu irmão que pecar contra mim? O Senhor disse: eu não digo que 7, mas 70 vezes 7. Os 7 vezes já era um sobremodo, o número da perfeição na Bíblia é 7. E Pedro já, colocou aquele 7, mas não, o Senhor disse que 70 vezes 7. Ou seja, exceda a sua compreensão, exceda o que para você é perfeito, sabe? E aí eu vou voltar para a palavra de Deus sobre essa parte da prisão, sobre a prisão. Porque quantas vezes eu e você não estamos amarrados e não percebemos, estamos encarcerados e parece que está tudo bem, que está tudo bom, e nós ficamos com aquela mágoa dentro de nós e adoecemos. Porque a falta de perdão, ela adoece. A falta de perdão, ela maltrata. A falta de perdão, ela nos cega. Parece que nós somos bonzinhos. Parece que nós não temos falhas. Parece que nós simplesmente somos inatingíveis. E nós nunca erramos, e nós nunca falhamos.
Tá, fulano me traiu. Mas não foi você que se relacionou com ele? A fulana foi falsa comigo. Mas você não se tornou amiga dela? Ah, mas eles erraram, eu não. Certeza que você não errou? Quando você não percebeu as intenções má da pessoa que se relacionava com você? Certeza que você não errou quando você confiou demasiadamente numa pessoa que talvez mostrasse ter frutos que não eram tão amiga assim, que não lhe amava tanto assim. Certo que você não errou? Sim, você errou. Você falhou, porque você é humano, você é humana. Você peca, você erra. Você erra a mão. Ah, tá, o Baneide não fui crápula, eu não fui. Tá, você não foi. Mas você errou. Você errou porque você entregou seu coração quando você deveria ter resguardado. Você entregou sua amizade quando você deveria ter ido devagar. Você errou. Albaneide, eu fui maltratada, eu fui pisada, eu não fiz nada. Um bandido, uma pessoa perversa, tá? Certo? Isso acontece. Às vezes você é inocente, entre aspas, às vezes você não fez nada, entre aspas, mas você errou. Porque o seu coração, ele é formado em pecado, ele é todo errado, ele é todo falível. E nós erramos, tá? Não erramos deliberadamente às vezes, mas erramos porque o erro está em nós. E às vezes a gente não errou, não pecou, não fez nada de errado, mas sofreu, sim, sofreu num lugar assim de vítima, assim, e acontece. Só que aquilo ali foi crescendo dentro de você de tal forma que hoje você adoeceu. Hoje você se entristeceu. Hoje você já não é mais a mesma pessoa. Seja por uma ferida que lhe provocaram, seja por um trauma que aconteceu, seja por algo que sim, você não tinha, entre aspas, nenhuma culpa. Mas aquilo cresceu dentro de você e você está preso. O seu Jesus Cristo, assim que ressuscitou, foi visitar os discípulos, aqueles que abandonaram ele. Diz a palavra de Deus que todos o abandonaram. Todos o abandonaram, todos se afastaram, todos fugiram. E o Senhor, assim que ressuscitou, foi lá ver os discípulos dele. E o Senhor foi e falou: Pai seja convosco. E assoprou neles e disse: Recebei do meu espírito. Aqueles a quem vocês perdoarem serão perdoados. Aqueles a quem vocês retiverem será retido. A primeira coisa que o Senhor disse aos discípulos foi perdão. Sobre o perdão. Sim, sobre o Espírito antes, se você olhar, vai ser sim, mas sobre o perdão. E se você olhar uma tamanha ligação entre o Espírito e o perdão, que enquanto ele não morreu na cruz, eles não receberam o Espírito. E quanto o perdão não foi declarado naquela cruz a todos, né? Eles não receberam o Espírito de Deus, não receberam a Deus. Porque, né? Então, vamos lá. Eles erraram com o Senhor Jesus. E Jesus inocente, né? E Jesus que nunca pecou, Jesus perdoou eles. Eu não tenho capacidade de perdoar. Eu não tenho estômago para perdoar. Eu não consigo perdoar. Eu nunca vou perdoar fulano. Tudo bem. Mas enquanto você não perdoar, enquanto você não deixar para lá, enquanto você não esquecer, é você que está adoecendo, é você que está morrendo. E é improvável que você escute a voz de Deus se você não perdoar. E sem perdão, não alcançamos o céu. Seja você cristão ou não. Se você não sente o perdão de Deus na sua vida, se você não consegue perdoar as pessoas, não chegaremos ao céu. Porque é uma prisão ao redor de nós, chamada pecado, chamado eu. E ela nos maltrata, ela acaba conosco. E nós não podemos continuar assim, não podemos. O Espírito Santo de Deus, ele foi dado a mim e a você, aquele que crê no Filho de Deus, que crê no perdão declarado na cruz. Então você tem acesso ao Espírito Santo, desde que você queira, desde que você creia. E é o mesmo Espírito que estava em Jesus Cristo, que habitava em Jesus Cristo, que ele entregou a nós. Esse Espírito nos ajuda a perdoar. Porque às vezes é difícil, porque às vezes sangra, mas ele entregou a nós para a gente exatamente ser livre e perdoar. Então hoje
Hoje, saia da prisão e perdoe. Hoje, seja livre. Entregue o perdão. Seja livre. Se precisar, chora. Se prostra, geme. Se precisar de um tempo em seu quarto, sozinho com você. O que precisar, faça. Mas perdoe. Perdoe para você ser livre. Para você ter paz. Perdoe para seguir. Perdoe para sentir plenamente a liberdade de filho de Deus. E Deus que nos perdoa antes de todo mundo, Ele nos ensina a perdoar. E sim, você pode. Você pode. Siga em paz, perdoando. Siga em paz com Jesus. Nele você pode.